Sendo eu passo a palavra. Bom dia, Pedro. Bom dia, eu creio que estou agora a ser visto e ouvido. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite para intervir nesta sessão e saudar também o meu bom amigo e vice-presidente Vasco Cordeiro nesta ocasião. Tive a oportunidade de ver o programa destes dias de trabalho e ele é uma prova da vitalidade do Comitê das Regiões e da sua capacidade de envolver os atores regionais e locais. Aproveito também para saudar a Presidente do Comitê Económico e Social e, de modo muito especial, os promotores das duas iniciativas de cidadania europeia que foram hoje apresentadas, a Minority Safe Pack e a Voters Without Borders. Como todos sabem, a figura da Iniciativa Europeia, pelo qual sou responsável no Bureau do Parlamento Europeu, é uma iniciativa, uma figura que foi criada no Tratado de Lisboa, de 2007. E é caso para dizer que eu posso falar disso porque estava lá. É um raro caso em que isso acontece. De facto, foi na presidência portuguesa, eu estava no governo nessa altura, estive no Conselho Europeu que fechou as negociações para o Tratado de Lisboa, e nessa altura a ideia da Iniciativa de Cidadania Europeia era concebida como uma forma de promover uma participação dos cidadãos, verdadeiramente talvez um dos primeiros instrumentos de uma democracia participativa transnacional. É claro, tratava-se de permitir aos cidadãos solicitar, propor iniciativas legislativas em matérias de competência comunitária e que naturalmente não fossem iniciativas fúteis ou violadoras dos valores da União. Como se sabe, há uma controvérsia sobre o sucesso deste mecanismo. De facto, logo desde 2015, a iniciativa verdadeiramente começou a vigorar em 2012, o Parlamento Europeu começou logo a exigir aperfeiçoamentos no sistema, de modo a simplificar o processo. E a verdade é que, ao longo destes anos, houve 76 iniciativas registadas e apenas 6 conseguiram vencer os obstáculos e reunir 1 milhão de assinaturas necessárias para serem consideradas. A reforma que introduzimos, que aprovámos em 2018 e que entrou em vigor em 2020, nesta figura, permite, de facto, por um lado, apoiar os promotores das iniciativas, com mais informação, apoio jurídico e uma plataforma colaborativa online que permite, de facto, apoiar o desenvolvimento destes processos. Em segundo lugar, simplificar o procedimento de recolha de assinaturas e, em terceiro lugar, também dar mais visibilidade a estes processos. Agora o Parlamento Europeu realiza um hearing das iniciativas, um debate em plenário e pode mesmo aprovar uma resolução. É cedo para fazer o balanço destas mudanças no regime da iniciativa europeia, mas elas vão todas no sentido de valorizar este instrumento de participação dos cidadãos. É claro que nós não podemos avaliar a iniciativa de cidadania europeia apenas pela quantidade de iniciativas. De facto, devíamos avaliá-las pelo impacto que elas tiveram nos procedimentos legislativos europeus. E aí, de facto, o Parlamento Europeu partilha o desapontamento que já foi manifestado ao longo desta sessão por alguns, quanto ao facto de a Comissão Europeia não dar o devido seguimento a algumas das iniciativas, ou pelo menos a alguma parte das iniciativas, porque isso, naturalmente, se continuar a acontecer, vai criar uma desilusão quanto a este mecanismo de participação. Eu queria sublinhar que, apesar da crise que enfrentamos, a democracia não está suspensa.
as instituições democráticas funcionam, o Parlamento Europeu mantém-se inteiramente operacional e a participação dos cidadãos deve ser valorizada. Creio mesmo que nós temos pela frente uma oportunidade de um grande reencontro entre o projeto europeu e as expectativas dos cidadãos. Com uma política comum... Atenção ao tempo, Pedro. Vou já terminar. Com uma política comum de combate à pandemia, de recuperação solidária em relação à crise, mas também com uma Europa mais democrática. E eu creio que o reforço do papel do Parlamento Europeu, a iniciativa de cidadãos e também a Conferência para o Futuro da Europa podem ser grandes contributos para isso. Esta semana tivemos a notícia, e com isto termino, Sr. Presidente, tivemos a notícia de que a presidência portuguesa conseguiu começar a desbloquear no Conselho o processo para a Conferência para o Futuro da Europa. Isso é um passo muito importante na boa direção e para valorizar a nossa democracia, e em todo esse processo o Comitê das Regiões terá certamente um papel muito importante. Muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado, Pedro Silva Pereira. Now I'll give the floor to President Spain.